Mas vamos embora. Sobre o que a gente vai conversar hoje, gente? Sobre ansiedade e compulsão alimentar, tá? Eu abri uma caixinha, não lembro se foi sexta, quinta, enfim, pedindo algumas sugestões de tema a respeito do que vocês queriam, né? Que eu fizesse live a respeito de quê? E aí, esse tema é sempre dos mais pedidos. E aí me pediram para falar sobre essa questão da ansiedade. Se eu pensar de todas as dificuldades que trazem para mim, muito bem-vindos todos que estão chegando, tá, gente? Acabei de começar. De todas as dificuldades que chegam para mim, 90% das pessoas falam em relação a essa questão da ansiedade, né? Que descontam a emoção na comida, que comem quando estão ansiosos, que tem uma questão de fome emocional, enfim, que a ansiedade atrapalha muito o processo. E aí, muitas das vezes, quando eu marco um paciente no consultório, eu mando um questionário para consulta, e aí uma das perguntas do questionário é qual, né, ou quais são as suas maiores dificuldades nesse processo de alimentação, na alimentação, enfim. Muitas vezes eu recebo essa resposta, eu sou compulsiva, eu tenho compulsão, alguma coisa nesse sentido. E aí eu sempre coloco um asterisco lá para conseguir entender um pouco melhor isso quando eu vou fazer a anamnese desse paciente. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de começar a falar sobre essa questão da ansiedade e eu vou dar estratégias aí para vocês aprenderem a lidar com essa questão de ansiedade, melhorarem esse comportamento alimentar e conquistarem aí os objetivos que vocês têm em relação à alimentação. A primeira coisa que vocês precisam entender, boa noite todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos, o que é compulsão alimentar. Eu sei que isso é uma ideia. Muitas pessoas acham que tem compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é um transtorno alimentar, é um transtorno psiquiátrico, tá? E para uma pessoa ser diagnosticada com transtorno alimentar, com compulsão alimentar, nutricionista não dá diagnóstico de compulsão alimentar, quem dá diagnóstico é o psiquiatra, ela precisa preencher vários critérios diagnósticos, tá? E aí, às vezes, a pessoa coloca lá na anamnese, assim, no questionário para consultar, eu sou compulsivo por doce, por exemplo. A compulsão alimentar, ela não tem um alimento em específico. Por mais que a sensação que muitas das pessoas tenham é essa questão de ter uma compulsão por alguns alimentos, tá? Mas compulsão alimentar é um transtorno alimentar. E aí, tem 3 questões relacionadas a isso. Existe. As meninas que são lá no Detox já sabem um pouquinho mais sobre isso. Compulsão alimentar existe. Descontrole alimentar e existe exagero alimentar. São coisas completamente diferentes. Então, o que é um exagero alimentar? Vamos começar pelo exagero alimentar. Exagero alimentar, eu fui no rodízio de pizza. Já é um ambiente, né, um momento ali que é feito para a pessoa comer muito além da saciedade dela. E aí ela vai no rodízio de pizza, come 5, 6 fatias de pizza salgada, come pizza doce, come outro pedaço de pizza doce, sai dali abrindo a calça, barriga estufada, se sentindo mal, vai ter que tomar um digestão. Ela é compulsiva? Ela tem compulsão alimentar? Não, ela cometeu um exagero alimentar. Ou, por exemplo, ela abre uma caixa de bis é ótimo pra isso, né, gente? O próprio nome já diz, não dá pra comer um só. Aí ela abre uma caixa de bombom, pega um chocolate, aí ela vai e fala, eu vou comer só um pedacinho. E aí ela come a caixa de bis inteira, ou ela come a caixa de bombom inteira, ou ela come a barra de chocolate inteira. Isso é compulsão alimentar? Ela tem compulsão alimentar? Não, ela cometeu um exagero alimentar, tá? Então, exageros alimentares, gente, isso é... Quem nunca, né? Aquela frase, quem nunca? Quem nunca, num final de semana, acabou comendo doce, passou ali de uma quantidade ok. Quem nunca abriu uma barra de chocolate e comeu até o final? Quem nunca foi num rodízio e comeu bem além da saciedade e saiu de lá se sentindo mal? Isso é um exagero alimentar. Obviamente, são comportamentos pra gente evitar, mas que obviamente irão acontecer, tá? Descontroles alimentares, há uma sensação de perda de controle, tá? Então, episódios de descontrole alimentar. A pessoa, ela começa comendo
esse mesmo chocolate, aí ela come uma barra de chocolate, ela cometeu um exagero alimentar. E aí ela não se satisfaz com aquilo ali. Ela vai lá, faz um balde de pipoca e aí depois ainda pega um pedação de bolo que tem lá na cozinha. Então ela teve um descontrole alimentar. Foi muito além de um exagero alimentar. E o descontrole alimentar, ele tem principalmente essa sensação de falta de controle. Cara, o descontrole, eu me descacetei hoje. Isso tem muita relação com ansiedade. Isso acontece muito à noite, no período da noite, né? Com muitas pessoas. Então, existem pessoas que têm descontroles alimentares. Elas comem uma quantidade de comida muito grande e têm uma sensação de perda de controle. Aquela sensação de quando vi, já comi. Nossa, pra que eu fiz isso? Os pensamentos que vêm depois, né? Desses episódios. Ai, meu Deus, de novo, eu sou uma descontrolada, eu tenho falta de controle. E aí muitas dessas pessoas se auto-intitulam como eu tenho compulsão alimentar. Mas isso não é, a gente não fecha um diagnóstico de compulsão alimentar assim. Então, quem é a pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar? Você tem alguns critérios diagnósticos que a pessoa tem que preencher para que ela seja diagnosticada com um transtorno, tá? Quais são esses diagnósticos? Ter episódios de compulsão alimentar, pelo menos duas a 3 vezes na semana, durante 6 meses. Esses episódios, eles duram em torno de 2 horas. Há uma sensação de total falta de controle, um altíssimo consumo calórico. Então, tem relatos de pessoas que consomem 7.000 calorias num período de 2 horas. Não existe, gente, compulsão por chocolate, compulsão por pão, compulsão, porque a compulsão ela não é por um alimento específico, a compulsão ela é pela comida. Então, muitas das vezes, o paciente que ele tem transtorno de compulsão alimentar periódica, ele começa com um alimento específico. Então, às vezes, o gatilho para ele vai ser um pão, vai ser um doce, vai ser um pacote de biscoito. Aquele é o gatilho, tá? Que aquilo ali dá um start naquele episódio. Mas aí ele come tudo, ele come o biscoito, ele come uma panela de arroz, ele come um pacote de pão de forma inteiro, ele come comida congelada, ele come feijão da geladeira. Eu contei para as meninas, eu tinha uma paciente que tinha, no caso dela, ela tinha bulimia, ela tinha o episódio de compulsão e depois o método purgativo. Ela chegava a beber shoyu, porque não tinha nada, ela tirava tudo de dentro de casa e ela chegava a beber shoyu. Então, episódio de compulsão, há um descontrole alimentar imenso. Não existe compulsão por um alimento. Existe preferência, paladar. Eu tenho uma preferência de paladar por alimentos doces. Eu tenho uma preferência por carboidrato, por pão, por massa, que já são alimentos que são feitos, né, na indústria de forma a estimular a gente a comer mais. Mas eu preciso que vocês entendam isso. Compulsão alimentar é um transtorno grave, um transtorno alimentar grave. E é muito além de comer uma caixa de bombom, comer uma barra de chocolate. Mas, por que eu tô falando isso? Que primeiro eu preciso que vocês entendam isso. Segundo, eu também entendo que os episódios de controle alimentar, eles trazem muito sofrimento para as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa tá lá, pegou uma dieta, tá com o objetivo de emagrecimento, ela quer emagrecer, ela tá focada naquilo ali. E aí, ela tropeça em vários episódios de controles alimentares. Ela tá bonitinha, segunda, terça, quarta e quinta ela tropeça, come pra caramba. Aí sexta ela volta e no sábado e no final de semana ela tem um episódio de controle de novo. Eu não tô tirando a dor dessa pessoa e nem o peso desse problema. Eu só preciso que vocês entendam que compulsão é muito maior do que isso. Mas um paciente, uma pessoa que ela tem episódios de descontroles alimentares frequentes, isso pode virar um transtorno alimentar, tá? Transtorno alimentar não tem uma causa específica. Os transtornos alimentares, eles são multifatoriais. Não tem como falar daquela frase, né? Muito famosa. Restrição gera compulsão. Para algumas pessoas pode ser um gatilho, para outras não, né? Compulsão alimentar, a origem é familiar. Pode ser também, pode ser ambiental, pode ser uma questão genética, enfim. Então, os transtornos alimentares, todos eles são multifatoriais, tá? Mas se você tem dificuldade para lidar com um determinado alimento, se você tem dificuldade de autocontrole no consumo de alguns alimentos, principalmente esses alimentos, né, que são muito palatáveis, muito calóricos, carboidrato, açúcar, pão, massa,
né? Alimento industrializado, biscoito, pizza, hambúrguer, não necessariamente você tem compulsão alimentar, tá? Entendido isso, gente? Que existem 3 coisas: exageros alimentares, descontroles alimentares, compulsão alimentar. Ah, então eu tenho exagero alimentar de boa. Posso ficar tranquila e ir para o rodízio de pizza toda semana, comer 12 fatias de pizza? Claro que não, né, gente? Isso não é uma coisa saudável, né? Nem do ponto de vista de saúde mental, muito menos do ponto de vista de saúde física. Ah, então eu tenho descontrole alimentar 2, 3 vezes semana, final de semana livre, dieta livre, bora, tá tudo bem. Não é isso que eu estou falando. O que eu preciso que vocês entendam é a diferença entre essas questões, tá? Entendido isso? Alguém tem alguma dúvida? E alguém aí quer compartilhar, por exemplo, eu achava que eu tinha compulsão, já vejo agora que não é compulsão, que a minha questão não é uma compulsão alimentar, tá? A gente não tem compulsão por um alimento, a gente tem o paciente que ele tem compulsão alimentar, ele tem compulsão por comida, tá? Vício em comida existe? Vício em açúcar, sim. Tá? O açúcar, ele é um alimento que ele é altamente viciante e dependente. Vício em comida, até hoje, não se prova de que existe vício em comida, nem vício em açúcar se prova, mas a gente tá muito perto disso, tá? E a ansiedade. Então, pra você que observa que o que te atrapalha, o que bloqueia o seu processo, o que é o maior obstáculo no seu processo é a ansiedade. Se você já tem essa percepção, ou se você não tem, a primeira coisa que você precisa fazer, se você não tem, é você começar a observar o seu comportamento alimentar. Eu como de manhã, eu tô com fome. Eu como na hora do almoço, eu como devagar, eu observo a minha saciedade. A primeira coisa pra gente observar se a gente está comendo por uma necessidade fisiológica, né? Por uma necessidade do corpo, de nutriente, né? O corpo, ele pede nutriente e o primeiro sinal que acontece é a fome. Se eu tô comendo por uma necessidade física ou se eu tô comendo como um tamponamento de alguma coisa lá na minha cabeça, é observar esses sinais de fome e sinais de saciedade. Esse é o primeiro passo para observar essa questão do comer por ansiedade, tá? Então se pergunte, faça essa pergunta para você. Qual horário do dia eu tenho mais fome? Eu sempre pergunto pro paciente, qual horário do dia você sente mais fome? Aí ele fica pensando e fala de noite. Aí eu falo, é fome? Aí ele fica, é fome de barriga? Né? Aí é mais fácil dele entender, é fome, você tem a barriga ronca, você tem fome, você tem fraqueza, você vê que seu corpo tá precisando pedir comida. Se eu te der um prato de arroz com ovo, brócolis e tomate, você vai comer? Ah, não, eu tenho fome de pão, eu tenho fome de massa, eu tenho fome de pizza, eu tenho fome de doce. Isso não é fome, isso é vontade de comer, isso é fome emocional, não é fome, gente. Fome dá sinais físicos, tá? E a primeira coisa pra gente restabelecer o comportamento alimentar é observar isso. Teoricamente, a não ser que a gente tenha um objetivo estético, um objetivo de composição corporal, aí é outro trabalho. Muitas das vezes o paciente ele vai comer sem estar com fome, porque ele tem uma meta nutricional para bater, uma meta calórica, uma meta de proteína, de carboidrato, enfim. Para todas as outras pessoas que não têm esse objetivo muito específico em relação à composição corporal, ela deveria comer quando ela sente fome. Por quê, gente? Nosso corpo é muito inteligente. A fome é um sinal de quê? De que seu corpo precisa de nutriente, de caloria, de energia. Só que a gente não come por fome, porque a gente come o dia inteiro. A gente come por estímulo, a gente come por vontade, a gente come por oportunidade, a gente come porque nem sei porquê, a gente come porque a comida tá ali, a gente come porque a gente passou e viu, a gente come porque a gente sentiu o cheiro, a gente come porque se estressou. As pessoas hoje, elas comem o dia inteiro, menos por fome, tá? Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: você come quando você está com fome? Se você come, você está com fome de barriga, fome física, tá tudo bem. Você está atendendo a uma necessidade fisiológica natural do seu organismo que tem que ser atendida. Não é para ficar com fome. Não deixa ninguém com fome, gente. Não é para ficar com fome, não é para beber água quando tá com fome, orar, jejuar, tomar chá para disfarçar, é para comer, tá? É para dar pro seu corpo o que ele tá pedindo, nutriente.
Mas observe se é realmente fome, tá? Se não é fome, a primeira coisa que a gente precisa observar qual é o gatilho para aquele comer. Então, a primeira tarefa que você tem, se você tem dúvidas ou se você tem esse comer ansioso, se você desconta as suas emoções na comida, a primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar: Ana, eu cheguei em casa. Ana, você está com fome? Aí eu paro pra pensar. Eu lanchei 4 horas, são 8h15, tô com fome. Se me der um prato de comida, repolho e cenoura, arroz e carne, eu vou comer? Ah, não vou comer, porque eu quero lasanha, eu quero queijo quente. Então não é fome. Quem tá com fome, gente, tem fome de barriga, come, a não ser que seja uma coisa que você tenha uma aversão àquele alimento, você vai comer, tá? Não é fome. Não é fome. É comida que vai resolver? Ué. Eu tô ansiosa porque eu tenho muita coisa pra entregar no meu trabalho, eu tô cheio de coisa pra fazer, não tô conseguindo lidar com essa demanda. É comer que vai resolver o meu problema no meu trabalho? Eu tô preocupada com as contas, esse mês foi fraco na minha loja. É comida que vai resolver esse problema? E por que a gente precisa parar pra fazer essa reflexão? Porque as pessoas criam um gatilho, criam um link, uma ponte muito grande entre momentos desconfortáveis, problemas, né, questões na vida que a gente vai sempre ter, e comida. Comida não resolve nenhum desses problemas. Comida resolve necessidade nutricional. E em alguns momentos, tudo bem, a gente vai escolher um momento ali para comer sem estar com fome, mas a gente faz isso como uma escolha, tá? Uma escolha consciente, tem uma consciência envolvida naquilo ali. E aí a gente precisa identificar qual é o gatilho. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Antes de eu passar por todo esse processo de transformação, de mudança, quem não me conhece, não conhece minha história, eu tinha sobrepeso, eu tive transtorno alimentar, eu tive diagnóstico de compulsão alimentar, fiz tratamento com psicólogo, já fiz com psiquiatra, enfim. O que era um gatilho muito grande pra mim? Cansaço. Veja se você se identifica. Eu chegava em casa morta, exausta, e aí eu pensava: eu mereço. Ou eu não podia dormir a quantidade de horas que eu precisava, pela rotina de trabalho, né? Que sempre foi muito pesada. E aí, o que eu fazia pra me sentir um pouco melhor? Comia. Mas se eu tô cansada, é comida que vai resolver o meu problema? Não, né? Ou tinha algum problema naquele dia, tinha acontecido alguma coisa difícil, complicada, tava com alguma questão, tinha tido um estresse no meu dia, enfim, era comida. Enchia a cara de comida até passar mal. E aí a gente tem que começar a ter uma cabeça mais funcional. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma cabeça mais funcional é conseguir identificar essas questões, trazer isso para a consciência. Hoje eu consigo identificar, eu já tenho esse raciocínio, eu já consigo identificar o porquê que eu tinha determinados comportamentos e eu aprendi o que eu tinha que fazer para mudar. Mas quando eu tava lá no olho do furacão, tendo os episódios, eu não consegui identificar isso. E aí, se você tem esse comer ansioso, se você identifica que você não necessariamente você come por fome, ou você já identifica que você come sim por ansiedade, a primeira coisa que você tem que identificar é o que é esse gatilho para o comer por ansiedade, né? Então eu eu identifiquei isso com a ajuda da terapia. Era o cansaço, era um problema que eu tinha tido na minha família, enfim. Eu já consegui identificar. E aí, por que é importante identificar isso? Porque hoje, por exemplo, se eu estiver exausta hoje, muito cansada, eu não vou recorrer à comida. Eu tenho outros mecanismos para lidar com isso. Se eu não puder dar naquele momento o que eu preciso. Porque eu sei que é complexo, gente, mas pensem comigo, estou muito cansada. O que seria a lógica? Descansa, vai descansar. É sempre que a gente tem essa possibilidade na vida adulta? Deve ter mãe aí me assistindo, as mães exaustas, não sei quantas noites sem dormir,
criança chorando, dando de mamar de madrugada, morta de cansaço. Adianta uma pessoa falar pra ela assim, ela tá comendo, enchendo a cara de comida, porque ela tá exausta, ela não tá aguentando mais. Adianta alguém chegar pra ela e falar, descansa. Claro que não, gente, porque nem sempre a gente vai conseguir dar, né, ou resolver uma questão que a gente tem, ou dar pro nosso corpo o que ele precisa. Mas é comida que vai resolver? Não. E aí o que eu preciso aprender? Outros mecanismos. Então, eu tô muito cansada, hoje não como mais, né? Hoje não uso mais comida para aliviar cansaço, porque comida não alivia cansaço nenhum. E aí vou ter um outro mecanismo, vou tentar reorganizar a minha agenda daqui a um dia ou 2 dias, ou tentar manejar meu final de semana para eu tentar dar uma descansada esse final de semana, vou tentar dormir um pouco mais cedo, não vou ligar a televisão na hora de dormir para tentar dormir um pouco melhor. Não sei, vou pensar em outros mecanismos, vou tomar um banho mais longo, relaxante, vou tomar um chazinho relaxante antes de dormir para ver se eu durmo melhor. Vou pensar em outras estratégias mais funcionais para lidar com aquilo. Ou então, gente, vou lidar com aquele desconforto do cansaço, porque no momento não tem nada que eu possa fazer para resolver. A gente também precisa aprender a lidar com os desconfortos, né? Óbvio que ninguém quer lidar com desconforto. Claro, porque é desconfortável, como o próprio nome já diz. Mas na vida, gente, haverão esses momentos. Então, se eu tô muito cansada, eu não tenho como descansar, não tenho como usar nenhum desses recursos que eu falei pra vocês, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir levando isso até chegar no dia, no momento que eu vou poder descansar, tá? Então, eu preciso que vocês observem, gente, o que é gatilho pra vocês comerem, né? Como está essa vida, o que está acontecendo, o que tem acontecido, né? Que tem feito com que você desconte todas as suas emoções na comida. O primeiro passo é esse. O segundo passo é, identifiquei, eu preciso parar para raciocinar. É uma coisa que está no meu controle de resolver? Sim. Então, não é comer. Eu não vou comer, eu vou resolver, tá? Não é uma coisa que está no meu controle, então eu tô com uma pessoa da minha família doente, não é uma coisa que eu tenho controle. Eu tô com muito cansada, mamães, tá? Não sei quanto tempo sem dormir. É uma coisa que foge ao controle. Eu tô com uma questão, a minha loja tá vendendo, esse mês tá ruim, não tô conseguindo, sei que vou passar um mês apertado de grana, é uma coisa que eu consigo resolver. Se é, a gente precisa ter uma cabeça funcional para ver o que a gente precisa fazer. Se não é, por muitas vezes, a gente vai ter que lidar com aquele desconforto. Mas comida não vai resolver nenhum desses problemas. Muito pelo contrário, tá? Porque você vai criar outro problema. Então, a gente precisa entender o que primeiro são, diferenciar isso, o que é exagero, descontrole e compulsão. Segundo, vocês precisam entender se vocês cometem essas questões, né? Se vocês comem por ansiedade, se vocês descontam a emoção na comida. Terceiro, vocês precisam parar um minutinho, gente, olhar pra dentro de vocês e observar o que é gatilho pra vocês descontarem a emoção na comida. Se é uma coisa que tem como resolver, ou se não. Se por muitas vezes, por algum momento, a gente vai ter que lidar com aquele desconforto. Mas não é com comida que a gente lida com os desconfortos, tá? Outra coisa importantíssima, já isso tudo identificado, pensando em todas essas questões, eu preciso cuidar do que é meu de controle, né? Então eu, por muitas vezes, não vou poder descansar, tenho um bebê, não vou poder dormir. O que eu vou tentar fazer? O que eu vou fazer? Eu vou cuidar do que me cabe. O que me cabe? A minha rotina, o meu ambiente, tá? Então isso tem tudo a ver com o comer emocional. Por quê? A pessoa é ansiosa. Ela tem ali uma rotina, todo mundo tem, né, gente? Uma rotina longa, né, estressante, tem muita coisa pra fazer, e aí ela não tem. É zero organização, inclusive zero organização alimentar, tá? A casa dela parece uma bombonière, só tem doce, biscoito, sobremesa, porcaria, biscoitinho, negocinho, chocolate, refrigerante, tá? Ela não se organiza, ela não cuida dos hábitos dela, ela não tem uma boa base de hábitos. Tem como resolver esse comer por emoção?
descontar a emoção na comida? Muito difícil, né, gente? A primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar do resto, cuidar da base. O que é cuidar da base? Estabelecer uma rotina alimentar, mínima que seja, né? Horário para comer, sim. Se você já identificou que você tem fome, naquelas... Eu sou a pessoa que eu sinto fome. Café da manhã, almoço, 5 horas da tarde eu tenho fome e à noite eu tenho fome. Então você tem que ter uma rotina alimentar. Você precisa ter uma organização na sua casa, no seu ambiente, para você poder cumprir aquela rotina alimentar, se você quer melhorar os seus hábitos, tá? Você precisa cuidar da base. O que é cuidar da base, gente? Beber água. Você precisa fazer exercício físico. Você precisa comer de forma saudável. Por quê? Porque isso tudo interfere diretamente na sua ansiedade. A pessoa que é ansiosa, que tem um perfil ansioso, primeira coisa, ela precisa estabelecer uma rotina. Senão a cabeça dela pira. Segunda coisa, ela precisa ter uma boa base de hábitos saudáveis. Por quê? Porque a ingestão de água interfere na ansiedade. Porque o exercício físico é modulador de ansiedade, diminui drasticamente a ansiedade. E porque a alimentação tem relação direta com a ansiedade. Os alimentos, principalmente esses alimentos que a gente usa como recurso nesses momentos de ansiedade, esses alimentos são os que pioram a ansiedade. Então pense você tá super ansioso, super estressado, o que você quer comer? Açúcar, doce, hambúrguer, pizza, esses alimentos que são altamente palatáveis, que misturam açúcar e gordura, que tem muita gordura e carboidrato, enfim. O que piora o quadro de ansiedade? Os mesmos alimentos que a gente quer recorrer nesses momentos. Olha que loucura. A gente consegue observar muito esse comportamento, por exemplo, em criança, tá? Então pega uma criança pequena, 3, 4 anos, até menor, né, que nem deveria comer açúcar, e enche ela de doce, deixa aquela criança vai para o aniversário, come doce, come bala, como é que fica o comportamento dessa criança? Como é que fica o comportamento dessa criança? Quem tem filho já deve ter passado por essa experiência. Criança que come muito açúcar, ela fica com o comportamento dela completamente alterado. Ela fica irritada, ela fica estressada, ela fica agitada, ela fica ansiosa. Criança que tem autismo, criança que tem o espectro autista, ela não deve consumir açúcar, porque piora pra caramba o quadro comportamental dela, tá? Com a gente também acontece isso. Só que, obviamente, a gente tem um autocontrole melhor, vamos dizer assim, né? Ou deveria ter. A gente consegue disfarçar melhor isso, mas por dentro, a pessoa por aqui por fora pode estar, mas por dentro tá um bullying transbordando, tá? Então os mesmos alimentos que a gente recorre quando a gente está nesses momentos são os alimentos que pioram a ansiedade. Então, estabelecer uma rotina de treino é essencial. Eu esqueci de uma coisa, do sono. Estabelecer uma rotina de treino é essencial. Beber água é essencial, tem relação direta com a sua ansiedade. Comer de forma saudável, muito saudável, tá? Comer alimentos, fazer da base da sua alimentação, alimentos in natura, né? Legume, fruta, verdura, ovo, grão, carnes, oleaginosas, azeite, comida, gente, comida de verdade, fazer da base da sua alimentação, comida de verdade, importantíssimo. E exercício eu não preciso nem falar. O exercício, ele é prescrição para o ansioso. É igual, por vezes, o paciente, né, que tem transtorno, chega a ter um transtorno de ansiedade ou tem depressão, ele precisa tomar o remédio. O exercício deveria ser prescrição medicamentosa. Graças a Deus, hoje muitos profissionais já prescrevem, inclusive os psiquiatras, para essas pessoas. E o sono também importantíssimo. Então, mais uma vez, as mamães que estão aqui, que ficam uma semana sem dormir, como é que fica o quadro emocional dessa pessoa? Completamente desequilibrado, porque a gente tem uma questão hormonal muito importante relacionada ao sono, né? A gente tem ali uma maior produção de cortisol, isso interfere negativamente na nossa serotonina, na produção de dopamina, que são o neurotransmissor e o hormônio que trazem a sensação de satisfação, de bem-estar, enfim. O cortisol é o hormônio de estresse, então uma pessoa que dorme pouco, que dorme mal, que tem uma restrição do sono muito severa, ela tem uma maior produção de cortisol e isso mexe com toda a produção dela hormonal. Então o sono também é super, hiper importante. Então agora a gente vai embarcar, gente, num processo de autoconhecimento,
e a gente vai embarcar num processo de mudança de hábitos. A gente vai cuidar da base, tá? De nada adianta eu identificar que essa questão é um gatilho para que eu desconte as minhas emoções na comida. Já entendi. Se eu não tenho boas opções de alimentos na minha casa, se a minha casa é lotada de porcaria, a despensa da minha casa, essas coisas não são para entrar na casa da gente. Na casa da gente entra comida saudável, porcaria a gente come na rua. Se eu não faço exercício físico, se eu não bebo água, se eu não cuido do meu sono, porque eu não tenho como modular a minha ansiedade, melhorar a minha ansiedade sem cuidar dessa base. Então vocês precisam cuidar, gente, do ambiente de vocês. Vocês precisam estabelecer uma boa base para melhorar a ansiedade, tá? Então não tem como eu melhorar a minha ansiedade se eu não faço essas coisas. Se eu durmo mal pra caramba, fico até de madrugada no telefone, ou tenho insônia, toda noite durmo mal, não pratico exercício físico, não como comida, vivo à base de pão, biscoitinho, bolinho, negocinho, café com açúcar, um pitico de comida, belisco o dia inteiro. Se eu não faço exercício físico, tá? Eu preciso ter uma boa base. Os 4 pilares para a sua saúde, saúde física e também saúde mental, são essas 4 questões que eu falei, tá? Então a gente tem questões comportamentais, mentais, né, de pensamento, né, de como que está essa vida. Isso também é importante, importantíssimo a gente observar o que acontece nesse momento do episódio, que você tem um descontrole alimentar, que você tem dificuldade para lidar com a comida, mas eu preciso estabelecer uma boa base. Isso é a base, literalmente, tá? Então se observem a partir de agora. Faça uma reflexão hoje. Poxa, meu descontrole alimentar, ele vem sempre à noite, quando eu chego em casa. O que tá acontecendo? O que acontece durante o meu dia? Como é que é o meu chegar em casa? Eu tô bem alimentado? Eu como bem o dia inteiro? Eu encho o meu corpo de nutrientes? Como bem o dia inteiro? Aí eu chego em casa e tenho um descontrole alimentar. Ou não? Eu belisco, como biscoitinho, cafezinho com açúcar o dia inteiro, como um pratinho de comida mais ou menos na hora do almoço, fico a tarde inteira sem comer, e aí à noite eu tenho uma descompensação alimentar. Quanto de água você bebeu hoje? Isso tem relação com a sua ansiedade. Como é que tá o seu intestino? Essa semana, glória a Deus, um monte de paciente me mandou, acho que saiu no Globo, falando sobre a relação entre intestino e saúde mental. Há quanto tempo eu falo isso aqui com vocês, gente? Que existe uma relação direta entre o seu intestino e a sua saúde mental, seu quadro psíquico, sua ansiedade. Você que não vai ao banheiro, que tá constipada, mulherada, que fica uma semana sem fazer cocô, que vai no banheiro a cada 2 vezes na semana, que é um evento fazer cocô, não tem como melhorar quadro de ansiedade sem tratar esse intestino. Não tem como tratar intestino sem aprender a beber água, encher o corpo da gente de comida in natura, fazer exercício, cuidar do sono. Tá tudo, gente, interligado. Não tem como cuidar de uma coisa sem cuidar da outra, tá? Mas observe em que momento isso acontece. É final de semana que eu tenho esses descontroles alimentares? Por quê que eu tenho descontrole alimentar final de semana? Como é que tá a sua alimentação durante a semana? Quais os momentos de lazer você tem tido no seu final de semana? Seu final de semana, o seu lazer se resume a comer? Para pensar. Isso aí a gente precisa embarcar num processo de autoconhecimento. Isso aí é muito individual. Você precisa identificar quais são as questões para você poder mudar. Isso é muito individual. Eu passei por um processo terapêutico para conseguir observar isso. Hoje, graças a Deus, minha cabeça já é mais funcional, eu já consigo identificar isso sozinha, não preciso mais de ajuda profissional, porque aprendi isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Então se observem quando isso acontece, por que isso tem acontecido, se é uma coisa que você tem a possibilidade, a capacidade de resolver, se não é, a gente precisa aprender a lidar com o desconforto. As pessoas perderam a capacidade de lidar com o desconforto. Vai ter dia que a gente vai ficar triste, vai ter dia que a gente vai ficar preocupado, vai ter dia que a gente vai ficar estressado. Ninguém quer, gente, mas a vida é assim, tá? Vai ter momentos que a gente vai ter frustrações na vida da gente com outras pessoas,
Vai ter hora que a gente vai tomar uma rasteira, entendeu? E aí é comida que vai resolver isso? Não mais. Por quê? Porque agora a gente tem que ter uma cabeça mais funcional e a gente tem que ter uma excelente base. Eu tenho um corpo bem nutrido, eu tenho um intestino que funciona, eu faço cocô todo dia, eu faço exercício todo dia, eu encho o meu corpo de nutriente, eu cuido do meu sono, porque isso é essencial para minha saúde física e mental. Então, cuidem da base e se observem, tá, gente? Eu sei que muitas das vezes, quando as pessoas vão buscar alguém ou entra numa live, a pessoa espera que vai falar assim, olha, tem um negócio aqui, você vai tomar isso aqui, tá tudo resolvido, acabou, não precisa fazer mais nada. Muitas das vezes a medicação, ela é sim indicada, tá? Eu não sou contra a medicação, não. Medicação tem indicação. Se ela for bem indicada e bem acompanhada, eu sou totalmente a favor. Mas não existe, gente, atalho. Qualquer processo de mudança, existe um caminho. Atalho não existe. Não esperem que vai ser fácil, não esperem que vai ser rápido. Isso demanda esforço, qualquer coisa na vida da gente. Mas com certeza estar no lugar que eu já estive, eu tenho lugar de fala, tá? De se entupir de comida para resolver um problema que não é comida que vai resolver, também não é nada fácil, muito pelo contrário. Como é que você fica depois que você tem um episódio de descontrole alimentar? Que você come de forma completamente descontrolada? Que você não cumpre ali o que você promete na sua alimentação? Se você se sente bem, você fica feliz, tá tudo resolvido, tô ótimo, tô plena, agora tô me sentindo ótima. Não, isso é muito ruim, não é? Com certeza, senão vocês não estariam aqui para aprender, né? Então agora a gente vai ter que escolher qual difícil que a gente quer. É encarar um processo de mudança ou é ficar aí nesse lugar aí que muitas pessoas estão? De colocar ele todo dia, encher a cara de comida, ou a cada problema que a pessoa tem, ela enche o corpo dela de comida, de açúcar, de gordura, de porcaria. Não, para pensar, por quê? Aquilo te traz um alívio? Te traz, imediato. Isso é dopaminérgico, tá? A gente tem liberação de neurotransmissor quando a gente come essas porcarias, é maravilhoso, dá aquele barato na hora. E 5 minutos depois, como é que você tá se sentindo? Adiantou? Resolveu? Se resolveu, tá tudo bem. Se você tinha um problema, você comeu, resolveu, tá tudo certo. Se não resolveu, a gente precisa embarcar nesse processo de mudança, tá? E aí, gente, falo, né? Misericórdia. Isso faz sentido pra vocês? O que vocês acham? Isso faz sentido pra vocês? Vocês têm muitas dúvidas a respeito desse assunto? E aí, gente? O que eu quero que vocês pensem? Isso tudo que eu falei, né? Como é que tá a base de vocês? Como é que tá a base? Como é que tá o sono? Como é que tá a ingestão de água? Como é que tá o intestino? Tá fazendo exercício físico? Tá comendo comida, enchendo seu corpo de nutrientes? A gente começa por aí, tá? A gente precisa começar por aí. Começou por aí? Observou? Vamos melhorar? Né? Vamos fazer isso junto, gente. Eu relato tanta gente aí que embarcou nesse caminho. Vamos melhorar. Eu tenho certeza que vocês querem melhorar. Melhorou? Começou a cuidar? Observa que tem acontecido? Tem ainda essa dificuldade de comer delicioso? O que está acontecendo? Para um segundo, gente. Eu sei que vocês acham que esse comportamento que vocês têm de comer por ansiedade é automático. Quando eu vi, já comi. Não é. Não é. Comer é um ato consciente. Existe um momento, por mais que vocês não consigam identificar isso ainda, algumas pessoas não consigam, tem um pensamento por trás daquilo ali, tem um gatilho. A gente precisa identificar o que está acontecendo na vida da gente, o que está te fazendo comer. É cansaço? É problema? É seu casamento que não tá legal? É o trabalho, que você tá com problema no trabalho, com um colega de trabalho, é um trabalho que você tem que não te traz felicidade, é uma questão na sua vida que você tem que resolver, que você tá empurrando aquilo ali com a barriga 200 anos. E aí é o segundo passo, você vai pensar, é uma coisa que eu consigo resolver, que tá nas minhas mãos de resolver, então, minha filha, arregaça a manga e vai, vamos resolver. Não é comida que vai resolver. Não é uma coisa que tá dentro que é de meu controle de resolver. Gente, aí a gente vai ter que aprender a lidar com os desconfortos na vida, porque a vida terá momentos desconfortáveis. E hoje as pessoas perderam essa capacidade de lidar com o desconforto. As pessoas querem
calar todos os desconfortos. Então, as pessoas tomam remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra viver e, né? E remédio pra ansiedade. Como eu falei, não sou contra o uso da medicação, mas as pessoas tomam remédio sem acompanhamento médico. A pessoa vai lá. O Brasil, ele é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Vocês têm noção do que é isso, gente? De Rivotril do mundo. E grandíssima dessas pessoas se automedicam, que é uma coisa super perigosa, tá? Então agora a gente vai treinar a cabeça da gente. Deixa eu ver o que tá rolando aqui, senão só eu falo. Vamos lá. Sim, Ana, faz muito sentido, total sentido, total sentido. Que live bonita. A bagunça da vida, uma hora estoura. A comida é a gota d'água. Porque é fácil, gente. É muito fácil. Então, por exemplo, eu tive um... Tô dando tudo exemplo, tá, gente? Até porque eu trabalho sozinha. Tive um problemaço com um colega meu de trabalho hoje. O que é mais fácil? Eu chegar em casa, pedir uma pizza, agarrar um pote de sorvete e comer... que não vai resolver porcaria nenhuma. O problema continua lá no trabalho. Ou eu conversar com essa pessoa, sentar com o meu chefe, conversar com o meu chefe, chamar a pessoa pra falar que eu não gostei daquilo ali que ela fez, que aquilo não tá legal. Ou eu mudar de emprego. Claro que é comer, gente. Muito mais fácil. Muito mais fácil, dá muito menos trabalho, mas é isso que vai resolver o problema que a gente tem? Claro que não, tá? Glúten piora o quadro de ansiedade? Alice, pra quem não tem nenhum problema em relação à digestibilidade do glúten, não, tá? Não vejo nenhuma relação, não. O açúcar piora muito, tá? E aí é o que eu falei, nesses momentos que a gente tá ansioso, estressado, cansado, o que a gente quer? Comer o quê? Doce. Quem não é do doce quer comer o quê? Carboidrato, que se transforma em açúcar também, né? Dá a mesma sensação do açúcar. O que piora o quadro? Esses mesmos alimentos que a gente recorre nesses momentos, tá? Então lembra do que eu falei aqui da criança com aspecto autismo, né? A criança tem autismo, tá bom? E aí, gente, mais dúvidas? Vou deixar esses 5 minutinhos aí finais para dúvidas. Gente, pensem sobre isso, tá? Qualquer processo de mudança, ele requer esforço. Tá bom? Sarinha botou aqui, planejar o dia, organizar as refeições, exercício, ter clareza das coisas. Ansiedade é a desorganização na mente. Não sabe o que vai comer, as pessoas não têm tempo de sentar na mesa. Sim! Então, ter rotina, como eu falei, isso é essencial, gente, pro funcionamento do corpo de vocês, pro funcionamento da mente de vocês, pra produtividade de vocês. A pessoa tem que ter rotina, gente. A pessoa não pode acordar num dia, deixa eu ver o que eu vou comer, aí chega 1h da tarde, não sabe o que vai almoçar, onde que vai almoçar, de tarde não leva nada pro trabalho, tô com fome, deixa eu ver o que eu vou comer, o que tem. Não, claro que não. Ah, hoje eu vou malhar? Não sei, vou ver se eu vou fazer algum exercício. Não, tem que ter rotina, tem que ter horário de treino, tem que ter a garrafa d'água do lado. Vou beber assim 1,5 litro de manhã, esse 1,5 litro de tarde. Vou malhar tal horário, em tal lugar, já separo minhas coisas. Hoje eu vou levar meu lanche, é isso que eu vou levar de lanche. À tarde, quando eu tiver um momentinho ali, eu vou parar 1 minutinho pra comer, estar presente no momento da minha refeição. A gente precisa ter rotina. A rotina, ela traz descanso pra cá, ó. Te economiza energia. Você não pode ficar pensando 24 horas do dia o que você tem que fazer. Porque a gente já tem muita coisa pra fazer. E isso aumenta absurdamente. Quem tem uma rotina muito bem organizada, isso aumenta drasticamente a sua produtividade e isso diminui drasticamente a sua ansiedade. Então, o que a Sara falou é verdade. Eu falei isso hoje na live da manhã com as meninas do Detox, né? Que a psicóloga que eu tenho no meu curso, a Fabi, ela fala isso, que quando um paciente senta na frente dela, o que ela mais trata hoje é ansiedade e depressão. Ele senta na frente dela e fala, eu odeio rotina. Sabe o que ela fala pra esse paciente? Coitado de você. Ela pega um papel e eles começam a estabelecer, organizar essa rotina. Eu faço isso com meu paciente no meu consultório. Faz exercício? Faço. Não faço. Vamos começar. Vai começar onde? Que horas? Quantas vezes na semana? Aí o paciente me fala, não, vou caminhar. E se chover? 1 semana, você vai fazer o quê? Então a gente precisa ter organização. Ah, você faz quais refeições em casa? Quais fora de casa? O que você precisa levar para lanchar? Seu trabalho tem cozinha? Quanto tempo de lanche você tem? Você come aonde?
Então, a gente precisa ter organização, ter rotina. A rotina, ela com certeza diminui drasticamente a nossa ansiedade. Mas a gente também precisa olhar um pouquinho para dentro e observar o que tem acontecido, que tem feito com que você recorra à comida. E aí, gente, hábito é uma coisa que depois de estabelecido, dá trabalho de substituir, né? Porque o comer por ansiedade, quem cria esse hábito de cada desconforto se encher de comida, essa pessoa cria um hábito. Criou o hábito, gente, acabou. Ele tá lá dentro da gavetinha lá. Então, o hábito que eu tinha de comer quando eu tava muito cansado, quando eu tava muito estressada, quando eu tava muito ansiosa, ele tá guardadinho aqui, ó. Se eu baixar meu estado de vigilância, o que acontece? Né? Mas aí hoje eu tenho cabeça funcional. Opa, tô muito cansado, já tô com vontade de comer porcaria hoje. Quarta-feira, o que tá acontecendo, Ana? O que aconteceu hoje? Ah, eu tive um estresse. Ah, tudo bem. É comida que vai. Aí começa a conversar com a minha cabeça, começa a colocar meus pensamentos em ordem. Fala sozinho e tudo. Começa, né, responder meus pensamentos. Não é comida. Você tá estressado por causa disso, amanhã você vai resolver, já coloco ali no papel. Hoje eu tava estressadíssima, porque a demanda de coisa que eu tenho pra fazer, misericórdia de Jesus. O que eu fiz? Peguei um papel, anotei, hora por hora, amanhã o que eu vou fazer. Tudo que eu tenho pra fazer amanhã, botei no papel. Organizei minha cabeça. Acabou. Desestressei. Minha ansiedade já, tá? Então, essa questão da organização que a Sara falou é verdade, super verdade. Isso é importantíssimo para diminuir a nossa ansiedade. E também para aumentar a nossa produtividade, tá? E aí, meus amores? Faz sentido? Vamos colocar isso em prática? Vamos embarcar nesse processo de mudança? Ou a gente vai ficar a vida toda do mesmo jeito, deixa a vida me levar na média, no mais ou menos, né? Ah, dá trabalho mudar e ficar do jeito que a gente tá. Não dá trabalho, não. Vamos melhorar. Vamos colocar em prática as coisas que a gente está aprendendo. Isso é super importante, né? Tem que colocar a mão na massa. Processo de mudança é assim, é arregaçar a manga e ir. Então, comecem a se observar. Melhorem a base. Criem uma rotina, tá? Nosso corpo foi feito para ter rotina. Nossa mente foi feita para ter rotina, tá bom? E não se auto-intitulem de compulsivos, tá? Não coloquem essa crença na cabeça de vocês de que eu sou compulsiva, eu sou descontrolado. Não, eu desconto as emoções na ansiedade, eu desconto a ansiedade na comida, mas eu agora tô aprendendo um caminho diferente e eu vou colocar a mão na massa. Errou, cagou tudo, aprendeu tudo aqui, começou a fazer, no meio do caminho tropeçou, isso vai acontecer. Levanta e continua. E aprende com aquele episódio. O que aconteceu naquele dia? Por que eu fiz isso? Como é que eu me senti depois? O que eu vou fazer da próxima vez? O que eu aprendi com isso que acabou de acontecer? Os erros no processo, eles servem para isso, tá? Servem pra gente aprender e se preparar, né? Se preparar melhor para que eles não aconteçam de novo, tá bom? Então é isso, gente. O que eu queria conversar com vocês hoje era isso, sobre essa questão de compulsão, sobre a questão de ansiedade. A live vai ficar salva, tá? Vou jogar lá no feed que entrou agora, depois jogo ela lá no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês coloquem em prática o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Isso é fruto de estudo, sim, amo comportamento alimentar, adoro estudar esse assunto, mas isso também é fruto de uma experiência pessoal, então eu já passei por esse processo, como eu falei, tem um lugar de falha, tá bom? Tem um lugar de fala, desculpa, errei, como a Jana colocou aí, muito importante não ficar desanimado com recaídas. Gente, se eu contar pra vocês quantas vezes eu tropecei nesse caminho, quantas vezes eu tive que recomeçar, não tem como contar, porque foram milhares e milhares de vezes, tá? Fiquei anos lutando contra isso. A questão não é não errar, porque vocês vão errar. A gente vai errar, gente. Eu até hoje erro. De vez em quando dá uma despirocada, eu brinco, eu falo, esses dias eu tava comendo pipoca doce, lá no consultório, quietinha, gente, eu tava tão estressada, eu comprei uma pipoquinha doce, tava comendo lá. Aí, Jaque, tá comendo pipoca doce? Falei, Jaqueline, pelo amor de Deus, me deixa quieta aqui só um minutinho, que eu preciso comer um açuquinha hoje. Mas hoje eu faço isso de forma consciente, tá, gente? Eu como doce sabendo que eu estou comendo doce, faço aquilo por uma escolha, curto aquele momento, não como de forma descontrolada, pego um docinho, como e sigo minha vida, tá?
Mas o importante é vocês entenderem que preciso ter consciência nesse processo. Até quando eu cair, quando eu errar, cair, Jana, o que eu vou parar pra pensar? Cara, o que aconteceu comigo aquele dia? Nossa, eu tive um problema muito, muito sério. Então agora eu vou tentar resolver essa questão. Ou vou observar mais antes da próxima vez, tá? Tem outras técnicas que a gente trabalha em comer por ansiedade, mas aí eu posso marcar um outro momento pra ensinar vocês sobre isso, porque a gente já tem bastante tarefa aqui hoje. Mas a gente vai errar no processo, tá, gente? Todo mundo erra. Só robô que não erra. Até computador, de vez em quando, dá uma travada, não é? Que é uma máquina. Imagine nós que somos seres humanos. O problema não é errar. O problema é desistir do processo. Aí a gente vai ficar no médio. A gente vai ficar ali, ó, no mais ou menos. Errou, levanta, começa de novo, aprende com o que aconteceu. Errou de novo, levanta, aprende de novo e tenta não errar. Vai errar. Mas aí a gente tenta errar numa coisa diferente. Ou a gente tenta cometer um erro menor. Ou a gente tenta voltar mais rápido. E aí a gente vai evoluindo nesse processo de aprendizagem. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês. Vamos colocar a mão na massa. Isso é um processo, tá? A gente tem um caminho. E como eu falei, não existe atalho. Não existe almoço grátis. Já viu aquela frase? Não existe almoço grátis. Tem que arregaçar a manga, mas eu posso falar pra vocês de cadeira que vale a pena, tá? Porque você ter tranquilidade, paz ao comer, paz ao escolher o momento que você vai sair da sua dieta e comer uma porcaria e fazer isso de forma totalmente consciente, sem ter culpa, sem estar tamponando, engolindo aquela comida pra lidar com algum outro problema que você tem. Isso não tem preço, tá bom? Então, um beijo, meus amores. Boa noite. Semana que vem,